Olá, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, que hoje seja uma tarde abençoadíssima. Nós estamos na viração do dia, na nossa live das 18h30, a oração do Pai Nosso. Que a bênção de Deus esteja sobre você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, amém? Muito bem. Daqui a pouquinho nós já vamos estar orando o Pai Nosso junto, declarando a palavra de Deus. Mas antes eu queria compartilhar um texto com vocês. Essa semana eu quero falar algumas coisas do Espírito Santo. Eu quero falar a importância de viver debaixo da autoridade do Espírito Santo. Mas antes eu quero ler um texto das Escrituras, texto da palavra sagrada, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Diz assim: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A importância de a gente estar debaixo da autoridade do Espírito Santo. É interessante que Jesus, ele só começou a fazer milagres no seu ministério, na sua vida, a partir de que foi cheio do Espírito Santo. Até os 30 anos, Jesus, ele não havia pecado, ele era extremamente protegido pela palavra de Deus, ele foi discipulado pela palavra de Deus, mas é interessante que a gente vê que as coisas romperam na vida de Jesus quando ele foi cheio do Espírito Santo lá no batismo no Rio Jordão. Debaixo dessa autoridade do Espírito Santo, a gente vê que Jesus, ele debaixo dessa autoridade, ele libertou os oprimidos do diabo, curou os que eram enfermos, fez o cego ver, o paralítico andar, perdoou pecados. E ele disse assim: eu vou rogar ao Pai para que o Espírito que esteve sobre mim, ele esteja sobre vocês. Então eles não se ausentem de Jerusalém e esperem até a presença do Espírito Santo. Um grupo de 120 pessoas ficaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo. E essa foi a primeira igreja. Foi os primeiros homens e mulheres que Deus usou de forma extraordinária. E aí a gente olha o testemunho de pessoas no decorrer da igreja, de pessoas que viveram debaixo da autoridade do Espírito Santo e tiveram sucesso extraordinário. Mas por outro lado, nós vemos também pessoas que não viveram debaixo do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo, e tiveram fracasso. Um desses exemplos de fracasso é Ananias e Safira. Quando eles mentiram a respeito de um valor, e eles chegaram para os apóstolos e mentiram a respeito do que tinham vendido para dar um valor a menos. E aí os apóstolos falaram assim: não estando com você o valor não era teu, por um acaso precisava mentir a respeito desse valor? E aí eles dizem assim: você não mentiste aos homens, você mentiste ao Espírito Santo. E então esse casal, primeiro um, depois o outro, eles são mortos por Deus. E a sua história termina num fracasso, como uma vida mentirosa. E é interessante que a gente olha, às vezes, um período de Israel. A Bíblia diz que Israel teve um período que não viveu debaixo da autoridade do Espírito Santo. Israel era um povo não convertido,
Olha o que diz em Atos 7:51, e a importância da gente obedecer a Deus e estar debaixo da obediência ao Espírito Santo. Olha o que diz Atos 7:51. Deus está falando a respeito de Israel, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, toda a desobediência que a gente produz para Deus, a gente está fazendo em oposição ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos toca, tenta nos convencer. Romanos 8:14 diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O capítulo 8 de Romanos é tão bonito que ele fala que aquele que pende, no versículo 6 e 7, aquele que pende para a carne, ele pende para a morte. Ou seja, quando você pende para os desejos carnais, você pende para a morte. Mas quando você pende para o Espírito, você pende para a vida. E o versículo 14, então, vai dizer assim: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A importância de a gente estar debaixo do Espírito Santo. É interessante, assim como a Bíblia declara pessoas que viveram em desobediência, em oposição ao Espírito Santo e tiveram uma vida fracassada, a Bíblia também fala de pessoas que viveram em obediência ao Espírito Santo e tiveram uma vida extremamente abençoada. Jesus foi um desses, e o nosso exemplo maior é Jesus, né? Olha o que diz em Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Quando a gente olha a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, Jesus teve um sucesso. O apóstolo Paulo, mesma coisa. Por isso que Atos dos Apóstolos, a maior parte do livro de Atos dos Apóstolos são atos do apóstolo Paulo, né? São atos do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E aí a gente vê como o Espírito Santo conduziu a vida de Paulo, como o Espírito Santo usou a vida de Paulo, como o Espírito Santo avisou, se comunicou com Paulo a respeito de coisas que iam acontecer. Olha o que diz em Atos 20:23. Só sei que em todas as cidades, olha só, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Está falando a respeito do propósito da sua vida. Mas como Deus falava com ele, como Deus ministrava na sua vida. E aí é importante, né? A gente olhar a vida do apóstolo Paulo, o grande amigo de Deus que vive debaixo dessa autoridade do Espírito Santo. Quando ele fez a sua primeira viagem missionária, a maneira como que ele se consagrou a Deus em um ambiente de oração, de jejum, e como Deus falou com eles. Olha aqui, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Essa é a verdadeira chamada do Espírito Santo para a obra. Hoje as pessoas estão muito perdidas. Elas estão mais ouvindo a voz dos homens do que a voz de Deus. Hoje é mais audível a voz da religião do que a voz do Espírito Santo. Então, olha o que o Espírito Santo diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, a gente vê que o Espírito Santo é que coordenava a igreja. O Espírito Santo é que coordenava os ministérios. O Espírito Santo tinha um ambiente de revelação sobre aquela igreja. Aqueles homens e aquelas mulheres que viviam naqueles dias, eles estavam debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. E aí tantas coisas aconteciam, Olha esse texto aqui, Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo.
me separe Saulo ou Paulo de Tarso. Querido, você já notou que quantas pessoas estão perdidos porque ainda não ouviram a voz de Deus, ainda não ouviram a voz de Deus para o seu chamado? As pessoas às vezes se cansam de atividades religiosas, mas não entenderam sobre o seu chamado. Uma das perguntas que mais aparece no nosso ministério, é: por que e o que Deus tem com a minha vida? Além de eu ter minha atividade religiosa, além de eu ter minhas obrigações, qual é o meu chamado? E aí é importante a gente estar debaixo da autoridade do Espírito Santo para entender o chamado de Deus, compreender essa vocação que Deus tem para nós. Uma das coisas que eu acho que é um dos maiores milagres é quando Deus se revela e pode falar no seu coração, na sua vida, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Para você funcionar, não no que os outros querem, não no que a religião quer, mas naquilo que Deus quer para a sua vida. Aquilo que Deus te escolheu, aquilo que lá na eternidade Deus te elegeu para ser. E então o Espírito Santo tem liberdade agora para falar isso no seu espírito, para se revelar no seu espírito. Isso é maravilhoso. Quando a gente está debaixo da autoridade do Espírito Santo, Deus faz a gente ser relevante. Deus faz a gente viver uma outra dimensão, de ser uma outra história. Aliás, Deus faz a gente entender, não só passar pela história, mas ser parte da história. Ser parte da história. Amém? Que a presença de Deus te ajude a você estar debaixo da presença do Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo. Então, você vai ver que coisas extraordinárias vão ocorrer na sua vida. Amém? Vamos declarar a oração do Pai Nosso, orar a oração do Pai Nosso. Você já pode ir colocando seu pedido de oração aí, E eu quero orar o Pai Nosso com você agora. Jesus ensinando, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, o versículo 9, ele diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aleluia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, gente. Deixa eu dizer algo para você aqui. Compartilhe essa oração. Compartilhe essa palavra com alguém. Deus vai te galardoar por você compartilhar essa oração, compartilhar a palavra de Deus com alguém. Alguém pode estar passando exatamente por uma dificuldade, por uma situação difícil, e a palavra que você compartilha te abençoa, abençoa a vida daquele que você compartilha, abençoa a família. Uma palavra pode mudar a vida de todo mundo. Amém? Vamos orar então, declarar a bênção do Senhor, declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai querido, eu te dou o louvor. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu queria orar uma oração especial nessa hora, por cada família que está comigo aqui nessa live, por cada pessoa que está comigo nessa live. No nome bendito de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor
sobre cada homem, cada mulher, cada família. Meu Deus, eu declaro a salvação sobre estas famílias. Eu quero declarar a bênção de Deus. Eu quero declarar a autoridade do Espírito Santo sobre essa família. E que eles possam ter uma experiência com o Teu Espírito Santo. Quero abençoar essa família. Meu Deus, no nome de Jesus, aqueles que estão enfraquecidos, longe do Senhor. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão em vícios. Meu Deus, eu oro por essa mulher, que nesse momento ela tem desejos por vício, está viciada, mas ela tem desejo de largar. Eu oro para que agora uma ajuda do Espírito Santo, uma autoridade do Espírito Santo, ajude essa mulher a largar esses vícios agora. Seja quebrado o poder dos vícios no seu nome, agora no nome de Jesus. Há uma pessoa ou mais de uma pessoa aqui conosco na live, que você tem vícios. Deus está tirando o desejo, o gosto desses vícios. Em nome do Senhor, Deus está te libertando agora. Receba essa libertação no nome de Jesus. Pai querido, eu oro para que essa semana seja uma semana de respostas de Deus na área financeira. Que o Senhor venha abençoar essa semana. Aqueles que precisam de uma resposta do céu, de um milagre, de um destravamento, meu Deus. No nome de Jesus, de uma sabedoria do céu para resolver questões. Eu abençoo a vida deles agora. No teu nome, Jesus, eu declaro a bênção do Senhor. Uma unção nova, um milagre novo. Meu Deus, eu declaro aqueles que estão parados, meu Deus, que estão sem crer num milagre, que eles possam crer agora, receber do céu um milagre agora, para crer num sobrenatural de Deus na sua vida financeira. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão doentes, enfermos, adoecidos, com dores no corpo. Eu quero declarar agora que essa dor saia do corpo. Meu Deus, essa dor na coluna saia agora, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que caiu de uma escada e que machucou a sua coluna. No nome de Jesus, eu declaro agora, receba a cura, seja curada agora, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com dor de cabeça, que essa dor saia. Meu Deus, essa dor no estômago. Meu Deus, essa dor nos rins, essa dor no corpo. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com febre agora. Que essa febre saia agora, no nome bendito de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com dor no ouvido. Seja curado agora. Meu Deus, há uma pessoa que está com dor no pé. Deus está curando o seu pé agora. Essa dor está saindo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há um milagre, uma cura no seu pé agora, no nome de Jesus. Pai querido, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro a bênção de Deus agora, a cura do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, eu abençoo, meu Deus, que essa seja uma noite abençoada na casa dos teus filhos, na família dos teus filhos. Eu os abençoo. Você vai dizer junto comigo agora. Abra sua boca aí, declara. Cele essa oração, diga assim: eu recebo o meu milagre e vou viver o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente, compartilhe essa oração. Isso vai abençoar. Alguém precisa dessa oração, alguém precisa dessa palavra hoje, tá bom? E você pode ser um pregador da palavra de Deus. Gente, amanhã ao meio-dia, nós estamos aqui com a nossa oração, né? Declarando o governo de Deus, Salmos 23. Mas deixa eu dar um aviso aqui, dia 1º de outubro, nós vamos começar a nossa live das 5 da manhã de novo. Nós vamos todos os dias ter uma oração de uns 15 minutos aqui,
na live de uns 15 minutos e orar o Pai Nosso com vocês. Vamos começar o dia orando, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Dia 1º de outubro, às 5 horas da manhã, nós começamos de novo a nossa oração das 5 horas da manhã. Todos os dias nós vamos orar o Pai Nosso aqui. Vamos ter uns 15 minutos de oração para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, abençoar a sua casa. Já vai marcando aí no seu calendário, já vai avisando as pessoas, já vai avisando seus amigos para entrar no nosso canal. Dia 1º de outubro a gente está entrando com uma oração nova do Pai Nosso, às 5 da manhã, já para abençoar a sua casa, abençoar o seu dia, ser um dia abençoado. Amém? Eu espero você amanhã, ao meio-dia aqui, na oração dos Salmos 23. Gente, você é uma pessoa escolhida por Deus. O que Deus abençoou, ninguém tem poder de amaldiçoar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que você tenha uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. De 16 a 19 de novembro. Venha participar do nosso encontro, Andando no Poder. Com a participação de Pastor Irineu Grubert, Profeta Vinícius Iracete, Bispo Júlio Vertulo e Pastor Arão Xavier. Vai ser no Hotel Marambá em Balneário Camboriú. Mais informações através do WhatsApp 47 996 63 52 26. Venha ser cheio do poder de Deus.